Então, nós já ajustamos aqui a irradiância, que nos interessa, certo? Nós vamos usar a irradiância de 1000, artificial, da câmera de LED. A temperatura, o CO2 e a umidade do ar, vamos usar a ambiente. E aí, vamos voltar para o menu principal. Sempre lembrando, sempre para voltar para o menu principal, vamos clicar aqui nesse botão principal, Page. Então, antes de começar a medir, antes de clicar em Record, nós temos que criar um arquivo. Vamos criar uma pasta, um arquivo lá no nosso cartão SD, porque é nesse arquivo que nós podemos gravar as leituras. Então, para isso, vamos acessar aqui Login. Então, vou clicar nesse menu Login. E aí, vamos criar um novo arquivo. Então, File, Menu, vamos selecionar File, Menu, para ver os arquivos. Repare aqui embaixo tem um arquivo anterior que eu já tinha criado, já fiz algumas medições, mas nós vamos criar um novo arquivo. Para isso temos aqui, ó, setlog. Se eu clicar em setlog, ele vai criar um novo arquivo, é o que está selecionado. Se eu quisesse entrar aqui na pasta que eu já tenho, eu selecionaria aqui a pasta DSB 0109 e setlog. Eu vou entrar nessa pasta. Mas não, nós queremos criar um novo arquivo. Então eu vou voltar aqui, setinha para cima, New File e Setlog, ok? Cliquei aqui, Setlog, ele vai para esse menu onde eu posso dar nome para o meu novo arquivo. Ele já vem uma predefinição aqui, mas nós podemos dar um nome aqui selecionando esses caracteres. Reparem que esse botãozinho agora, ele tem uma setinha para o lado. Então, cada vez que a gente clica ele, a gente pode modificar cada um desses caracteres. Ele está aqui no final, ele vai voltar aqui para o L. E aí, quando a gente clicar mais e menos, ele vai caminhar aqui, ó, no alfabeto e nos números de 0 a 9. E também tem a opção do tracinho e do espaço em branco. Então, geralmente, pode criar uma predefinição, por exemplo, colocar as suas iniciais e a data de hoje. Eu vou colocar aqui as minhas iniciais. Eu estou aqui no primeiro. E reparem, quando eu clico mais e menos, ele vai caminhando aqui no alfabeto, ó, O, P, e no menos ele vai voltando. Então, eu vou voltar aqui até o D. D, cheguei na letra que eu quero. Agora eu vou para o próximo. Para o próximo, eu vou clicar aqui na setinha para direita. Agora o O, quero que fique B. Então, eu estou no O, vou voltando, menos, até B. Vamos dizer que eu quero a opção, o padrãozinho, o tracinho, as minhas iniciais, DB e o tracinho, a data de hoje. Vou para o próximo aqui, ó, mais uma vez para a direita. E esse G, eu vou aqui andar no alfabeto, ó, mais, até chegar no tracinho. Próximo, a data de hoje. Hoje é 1 de setembro. Então, eu vou aqui mais 0, certo? Chegou no que eu queria, vou para o próximo. O 1, eu quero a data de hoje, 01, já estava, né? 01, vou para o próximo, 09. Então, volto aqui para o 0 e, por fim, o último caractere, eu vou no maisinho aqui até chegar no 9. Ok, tem o nome que eu quero aqui para o meu arquivo? Então, a minha pasta ela vai ser db-0109, minhas iniciais e a data de hoje. Editou o nome do arquivo, press Page to Finish. Page é esse botãozinho principal aqui, o que a gente utilizou para ligar e desligar o aparelho. Vou clicar e agora já está ligado, já está gravado o meu novo arquivo, o nosso novo arquivo, log db0109. Então esse e aqui o número de gravações nele não foi nenhuma, porque desde que a gente criou o arquivo a gente não fez nenhuma medição, não fez nenhum record. Então todas as medições que eu fizer agora vão ficar gravadas nesse arquivo, certo? Então já temos a pasta para gravar, vou clicar de novo Page, esse botão principal, para voltar para o menu inicial. Então estamos novamente nessa tela inicial, né, como falamos. Reparem que tem um status aqui, ó, falando que estamos usando a irradiância da câmera climatizada, da câmera de LED, justamente porque nós ajustamos para 1000, não ambiente, certo? Então, mais uma vez, temos aqueles menus, né, o Climate, que nós acabamos de entrar e configurar a irradiância. E aí, quando apertamos Page aqui, que é esse botão principal, ele vai navegando por outros menus, mas também com outras informações. Então, nessa tela inicial, nós temos algumas informações como o CO2 de referência, que é o que está entrando no sistema, através daquele buffer, aquela mangueirinha de silicone, que vai estar o mais distante possível, para não ter influência da nossa fala, de quem está operando, e o CO2 interno na câmera. Então, o interessante é que ele esteja o mais equilibrado possível. Reparem aqui, está 434 na câmera, 434 fora. Por isso que o delta
que ele dá aqui é 0. É interessante que esse delta esteja 0 ou mais próximo de 0 possível. Se estiver dando alguma variação aqui, pode ser que alguém está passando perto lá do terminal final da mangueirinha, que ela não está sendo um bom buffer, um bom climatizador desse CO2. Então, o ideal é que ele sempre fique 0 ou próximo de 0. Da mesma forma, com a umidade. Temos aqui a umidade externa, aqui, ó, de entrada e de saída, temos bem próximo, 22.1, 22. Por isso, o delta aqui está zerado ou sempre bem próximo de 0, menos 0.1 ou 0.1 positivo. Então, também, mais uma vez, interessante checar se está bem padronizado esse delta próximo de 0. Outros parâmetros que ele dá, que é a irradiância na folha, nós ajustamos para 1000, e aqui está um pouquinho, ele vai variar um pouquinho, mas está próximo de 1000. A pressão atmosférica e a temperatura na câmara, a temperatura na folha. Nós deixamos a ambiente. Nós temos a opção de padronizar em Climate, mas aqui nós deixamos ela ambiente, certo? Então, essa é a tela, o menu principal. Mas nós podemos navegar por outros menus, como nós já falamos. Então, eu vou clicar aqui, né, Page, essa tecla principal, e ele vai para outro menu. Aqui nós temos outros dados, que aí são os dados que nós vamos ver, os dados principais nas medições, quando nós começarmos a medir, que é o A, que é a fotossíntese, a condutância sistemática, GS, e outras informações importantes, como a concentração interna de CO2, o CI, o E, que é a transpiração, a temperatura da folha. Então, reparem que ainda esses valores eles estão fixos porque nós não pinçamos. A câmera está fechada e não foi pinçada ainda a planta. Mas quando pinçarmos essa fotossíntese, vai começar a aparecer os valores aqui. Ela está próxima de 0, ela está inclusive negativa. Condutância sistemática 0, porque não está pinçado ainda. Mas aqui que vão aparecer esses parâmetros principais. Importante ressaltar, é sempre importante, cada vez que pinçar, anotar, ter um papelzinho e anotar esses valores, pelo menos os principais, como a fotossíntese, o A, a condutância sistemática, o GS, a concentração interna, o E, né, a concentração interna, o CI, o E, que é a transpiração. Por quê? Porque nas medições, quando você clicar em Record, ele só vai aparecer lá, Record 1, 2, 3, 4. Então não vai ter identificado qual leitura é qual leitura. Então, por mais que ele vai ficar gravado, para ter essa informação e depois certificar que realmente é aquela planta, é aquela amostra, aquela repetição que você gravou, é interessante anotar no papel mostrando qual a sua planta e quais são pelo menos os principais valores. Eu vou clicar em Page novamente aqui para ir para a terceira tela. Nós temos ainda uma terceira tela com outras informações. Aqui tem mais informações relacionadas à câmera em si, por exemplo, a área da câmera, né, que ela é fixa, 6,25 centímetros quadrados. Aqui, configuração, o tipo de câmera, a câmera padrão. Então, se nós trocarmos, por exemplo, o tipo de pinça, por outro, vai ter que trocar, definir essas configurações. Vai mudar a área, por exemplo, a ser considerada. Aqui nós mudamos a irradiância, só mostrar aqui um parâmetro interessante que é o RB. Esse RB aqui é a porcentagem de luz azul no total. Ele veio aqui com predefinição 0,17, que quer dizer o quê? 17% de luz azul. Mas o nosso interesse aqui nós vamos utilizar 10% de luz azul. Então vamos fazer essa mudança? Vamos mudar esse RB. Como vamos fazer isso? Reparem aqui, nós temos Option, Power Off, Configure e Record. Nós vamos em Configure, clicar em Configurar. E aí, quando clicar em Configure, mais uma vez, nós vemos que tem os mesmos parâmetros e temos alguns que estão sublinhados. Então, para mudar esses que estão sublinhados, nós vamos clicar em Setup. Cada vez que nós clicarmos em Setup, uma vez que nós clicarmos em Setup, vai ficar disponível e nós podemos mudar esses parâmetros. A partir disso, nós podemos mudar cada um desses valores e clicar em Select para ir selecionando cada um desses valores. Nosso interesse é mudar aqui o RB, certo? Que é a porcentagem de luz azul. Então está sublinhado aqui o tipo de câmera, que é a padrão, ok? Isso aí nós não vamos mexer, só se nós mudássemos a pinça, né? O tipo de câmera de pinça que nós vamos usar. Então vamos clicar em Select e vamos, reparem que o sublinhado agora são outros parâmetros. A área até chegar aqui sublinhado no RB, que é o azul. Está 17, vamos mudar para 10, ou seja, 10% de luz azul. Vamos clicar aqui, Change para mais e para menos. Então vamos diminuir, Change para menos, até chegar em 10, 0,10, que é o 10% de luz azul. Ok, chegamos no nosso valor, clicamos agora em Page para confirmar. Reparem que agora o RB já está configurado para 0,10 e estamos usando a irradiância da câmera controlada, da câmera de LED. Agora sim, estamos todos prontos já para pinçar e fazer a nossa análise
das plantas.